hoje resolvi vir fazer um programa em que realmente lhes falo do tempo passado, mas lhes venho mostrar uma região desconhecida. Uma região única, talvez, em Portugal, e que ninguém conhece. Eu estou no concelho de Penedono. Penedono, há muita gente que não sabe onde é Penedono. Penedono é lá em cima, onde acaba a Beira Alta, já se avistam as serranias do Douro. É a passagem da Beira para o Douro. Bom, e em Penedono há coisas absolutamente extraordinárias. Olhem, isto que estão a ver é a câmara funerária de um dolmen que deve ter sido construído há 3.000 ou 3.500 anos. Aqui, sob esta grande laje, sepultaram-se os mais ilustres mortos da gente que ocupava estas serranias. Nessa altura, não sabemos o que eles pensavam, não sabemos quais eram os deuses que os salvavam. Agora, eles enterraram-se aqui para serem salvos por Deus. Fizeram, portanto, a câmara funerária, está ali o corredor, do outro lado vê-se o corredor, portanto, um típico monumento megalítico, muito anterior à chegada dos romanos, e como isto já estava feito, depois vieram os romanos, com os romanos veio o novo Deus, um Deus chamado Cristo, que dizia que todos os homens eram irmãos, acabaram os escravos e fizeram aqui uma igreja que aproveitou como capela-mor a câmara funerária da antiga estrutura dolménica. Suponho que esta igreja, não sei bem a época, hoje é muito difícil determinar isto, mas isto, enfim, o mais antigo que pode ser é românico. Portanto, vamos lá admitir que isto tem 1000 anos. Entre a igreja e o seu altar-mor há 2000 anos de distância. Acho que é um monumento único em Portugal. Único. Uma igreja cristã, acoplada a um altar-mor dolménico, portanto, anterior à vinda de Cristo, e tudo isto aqui no alto do monte está cheio de vestígios arqueológicos. Estão aí dólmenes por todos os lados, vamos ver 2 ou 3. E porquê esta ocupação? Por uma razão que era tanto de ontem como de hoje. É que aqui perto havia ouro, o ourinho. Já há milhares de anos vinham os homens à procura do ouro. Hoje continuam a vir. Vêm, já não levam, há aí umas explorações, fazem uns buracos, fazem contas, vale a pena, não vale a pena. Olhem, encheram isto de ruínas, de terras amaldiçoadas, onde já nem uma erva cresce. Como conjunto de arqueologia industrial, as minas de ouro de Penedono são um caso talvez único no nosso país. Elas hoje estão completamente abandonadas. Eu penso que no século XXII há de haver quem diga espantoso como deixaram de destruir uma coisa destas. Ou talvez não seja assim. Pode ser que no século XXII já se tenham descoberto novas maneiras de achar o ouro, porque continua a haver ouro. Aqui, por baixo de nós, há ouro. Difícil é chegar lá.
Mas é claro que o mais importante monumento de Penedono é o castelo. É famoso o castelo de Penedono, porque realmente é um castelo diferente de todos os outros. Está na nossa frente e eu convido os meus telespectadores a entrar no castelo. É claro que digo-lhes já, vão ter uma certa decepção. Como veem, cá dentro não há absolutamente nada. É, aliás, o critério geral que se tem seguido nos castelos. Estão muito conservados por fora, mas no interior são espaços inteiramente vazios. É realmente um critério. Outro seria enchê-los com a sua própria história. Neste caso, era a história dos Coutinhos. E não faltava que contar. É um castelo com origens muito antigas. Há 1000 anos, seguramente já aqui havia um castelo, mas não se via parecer nada com este que estamos a ver. Este é um castelo senhorial, é um castelo para parecer uma pessoa importante. Não é um castelo do rei, isto é um castelo de um fidalgo. De um fidalgo que quer, enfim, dar-se ares de toda a sua importância. É o castelo dos Coutinhos. Ali à porta, em cima, está um escudo. Já se vê muito mal, porque é claro, o tempo gasta tudo, até a pedra. Mas quem olhar com atenção, e quando a luz está favorável, ainda se vêem claramente as 5 estrelas dos Coutinhos. Eram 5 estrelas vermelhas. Ora bem, essa história dos Coutinhos começa com uma família de gente muito hábil. Há um Vasco Fernandes Coutinho que ele está aqui neste castelo, não se sabe bem a que título, deve ser o alcaide, mas ele começa por ser escudeiro do rei Dom Pedro, depois foi amigo do rei Dom Fernando, depois vem aquela crise do mestre Davis e ele consegue estar bem com todos. O filho dele, ele era Vasco Fernandes, portanto o filho já é Gonçalo Vasques. O filho de Vasco é Vasques. Gonçalo Vasques Coutinho. O filho dele consegue também estar bem com o Dom João I, apesar de não pôr os pés na Batalha de Alves-Barrota, mas foi ele quem juntou aqui os fidalgos da Beira e fez a Batalha do Trancoso, que, como sabem, foi um dos episódios da guerra e em que saiu o vencedor. Ora bem, esse fidalgo, o Gonçalo Vasques, tem 2 filhos, ambos eles importantes. Um filho de Gonçalo Vasques chama-se agora Vasco Gonçalves. Vasco Gonçalves Coutinho. E o outro chama-se Álvaro Gonçalves Coutinho. É o famoso Magriço. Ambos são importantes. O primeiro porque foi ele o primeiro conde de Marialva. É o infante Dom Pedro para opor do seu lado, porque ele era poderoso e orgulhoso, dar o título de conde, uma altura em que havia muito poucos condes em Portugal. Ele foi o conde de Marialva. Mal sabia ele que o conde de Marialva ia ser um dos seus piores inimigos e ia ajudar a matá-lo em Alfarrobeira. Essa é uma das manchas do primeiro conde de Marialva. O outro irmão é o famoso Magriço. Segundo a tradição, o Magriço nasceu dentro deste castelo. É claro, não há nenhum documento, porque nessa altura não havia certidão de idade, mas
é muito provável que isso seja verdade. Porque este castelo, tudo quanto a gente pode ver, indica que é com esta forma de palácio senhorial que tem, isto é feito pelo pai do Magriço. É quase certo que isto é obra do Gonçalo Vasques. O Gonçalo Vasques morreu depois de 1433, portanto é um homem do tempo do Dom Duarte, é um homem do tempo do Conde de Orém, é um homem do tempo do Dom João, que foi fazer o castelo a Valência, e é nessa altura, é nesse primeiro terço do século XV, quando o feudalismo se está realmente a esbarrondar, que os fidalgos gostam de ter as suas moradias em sítios muito altos, muito arrogantes. Isso é um sentimento arquitetónico de 1430, 1440. É o sentimento de Porto-Mós, por exemplo, é o sentimento de Orém. Tudo isso é gente da roda do Gonçalo Vasques Coutinho. É claro, esses eram filhos de duque, mas o Gonçalo Vasques também aspirava a tudo isso. Penso que esta arrogância, esta fidalguia rupestre, tudo isto nos fala de Gonçalo Vasques Coutinho. Bom, e se ele tinha este palácio, é natural que aqui nascessem os filhos. Isto é para dizer que, mesmo sem certidão de idade, acredito que o Magriço seja de Penedono. E porquê é que o Magriço é uma figura tão importante? Bom, o Magriço é um cavaleiro andante. O meu telespectador sabe o que é um cavaleiro andante. É realmente um cavaleiro que vai andando pelo mundo, e onde quer que haja um combate a travar, um desafio a aceitar, uma injustiça a corrigir, o cavaleiro tem a obrigação de fazer isso. É claro, também se puder ganhar com isso algum dinheirito, também não deixa de ganhar. Porque isto são as duas verdades sobre o cavaleiro andante. O cavaleiro andante é sempre filho segundo ou filho terceiro, porque nessa altura o filho mais velho é que herdava a fortuna, e portanto os outros tinham que ganhar a vida de qualquer maneira. Ou, enfim, andavam por aí, ou iam para a igreja. Olhem, houve vários Coutinhos que foram para a igreja e foram bispos em Coimbra, bispos. Enfim, cavaleiro andante também era uma solução. Este Álvaro Gonçalves, filho do Gonçalo Vasques, foi cavaleiro andante e deu que falar em toda a Europa. Era um homem de uma enorme bravura. Não sabemos se ele saiu do país só para fazer aventuras ou se teria outra razão. Há agora um historiador moderno, tem um estudo muito bom, e em que diz que ele quis casar com uma menina, Isabel de Castro, filha do senhor do Cadaval, mas que os Castros ainda eram mais vaidosos que os Coutinhos e não consentiram no casamento, e meteram a pequena bem afolhada num convento em Lisboa, em Santa Clara. E o bom do Álvaro Gonçalves, desgostoso e indignado por não a deixarem casar com aquela senhora, vai pelo mundo a correr aventuras. É certo que ele esteve em Inglaterra, é certo que foi um dos 12 de Inglaterra. Os 12 de Inglaterra é isto. Havia lá umas damas inglesas e uns cavaleiros ingleses que disseram que elas eram muito feias. Elas ficaram muito ofendidas e pediram cavaleiros para, em combate, se baterem e mostrarem que elas não eram feias, eram bonitas. Imaginem que não houve nenhum inglês, que quisesse terçar armas por elas. Elas ficaram muito aborrecidas, foram ter com o Duque João de Gante, que disse: deixem lá que ele tinha estado aqui na Península e sabia de que têmpera eram os cavaleiros portugueses. E disse: vocês descansem que eu escrevo ao meu amigo Dom João, rei de Portugal, e ele manda aqui 12 cavaleiros para combaterem com esses 12 marotos
disseram mal das meninas. E assim foi. 11 embarcaram no porto, foram por mar, mas o nosso magriço preferiu ir a cavalo. Foi por aí fora, lá chegou a Londres, lá se deu o célebre combate, que é célebre por uma razão. É que eu estou aqui, tão longe, a falar desta coisa que parece que não tem importância nenhuma. Um combate de 12 aventureiros portugueses contra 12 cavaleiros ingleses por causa de 12 damas que até se calhar nem eram bonitas, né? E estou eu aqui a falar nisso. É porque Luís de Camões pegou neste assunto e tratou-o com um desenvolvimento enorme nos Lusíadas. Dedica-lhe numerosas estrofes, que são das mais belas, das mais palpitantes. Ele entusiasmou-se com o caso. A gente lê aquilo e parece que ainda se sente o chão estremecer com as patadas dos cavalos. Ele conta aquilo e fica-se admirado. Mas para que é que o Camões vai meter aqui esta historieta, no fundo, sem importância nenhuma? Bom, eu juro que sei porquê. Camões, coitado, tinha muito talento, mas não tinha emprego. Às vezes os homens com talento não arranjam emprego. Isto não é só de agora. Mas arranjou um protetor, que era o Conde Redondo, que se chamava Dom Fernando Coutinho. E o Dom Fernando Coutinho, apesar de Camões ser um perseguido, ser um homem malsinado, ser um homem encurralado pelas forças sociais dominantes na época, o Dom Fernando Coutinho deu-lhe um belo emprego em Macau. Ora, o Dom Fernando Coutinho, Conde Redondo, era neto do irmão do Magriço. E, portanto, Camões, ao contar os feitos do Magriço nos Lusíadas, estava a agradecer ao homem que lhe deu emprego em Macau. Basta isso para que o episódio do Magriço e dos 12 de Inglaterra seja uma história célebre que mereça ser recordada, como eu a estou a recordar, aqui à porta da casa onde provavelmente o Magriço nasceu. O segundo conde de Marialva era filho do conde Vasco e, portanto, chamava-se Gonçalo Vasques. Filho de Vasco Gonçalves, chama-se agora Gonçalo Vasques. Esse segundo conde deixou uma má memória de si. Era um conde salteador. Saía daqui, deste castelo, com bandos de cavaleiros, corria às aldeias, roubava as casas dos camponeses, nem sequer poupava as alfaias das igrejas, nem os santos nos altares. Era o terror da beira. O rei teve que o mandar prender. O rei destituiu de todas as suas honras. Foi a rainha de Castela que intercedeu, bem, e o rei lá o restituiu, mas já o não fez mais meirinho mor que ele tinha sido. Em todo caso, soube morrer valentemente. Morreu em 1464, numa tentativa de conquista da cidade de Tanger. A gente pôs as escadas às muralhas, ele quis ser o primeiro a subir pela escada. Claro, foi o primeiro, chegou lá acima, levou uma lançada que o atravessou de lado a lado. O terceiro conde era filho dele, o João Coutinho, morreu também valentemente, de espada na mão. Esse é na conquista de Arzila. Ele entrou na mesquita onde estavam os mouros todos e à espada foi matando. Diz-se que o sangue já dava pelos artelhos. Bom, até que também foi trespassado de lançadas e morreu ali. Ficou célebre o episódio do rei Dom Afonso V a armar o Dom João, o filho, o príncipe perfeito, futuro Dom João II, a armar o cavaleiro diante do cadáver sangrento
do terceiro conde Marialva: filho, Deus te faça tão bom cavaleiro como esse que está a teus pés, crivado de lançadas. Mas o conde que eu gosto mais é o quarto conde. Devo dizer que os Coutinhos chegaram a ser muito ricos, porque estes condes todos, os reis iam-lhe dando mais coisas, mais coisas, mais coisas, porque eles estavam sempre do lado do partido que ganhavam. Eles não se enganavam. Quando havia um conflito, o Coutinho estava sempre do lado que ganhava. Isso chama-se hoje um feeling político que nunca os enganava. De maneira que estavam riquíssimos. O quarto conde, esse foi o primeiro a divergir do poder dominante. Esse era Meirinho Mor do Reino. Meirinho Mor quer dizer, era a mais alta personalidade da justiça real, e recusou-se a assistir à execução do Duque de Bragança em Évora. Como sabem, o Dom João II mandou condenar à morte o Duque de Bragança. É muito duvidosa a culpa do Duque, e pelo que se vê, este conde de Marialva, Dom Francisco Coutinho, disse: eu não vou lá, não tomo parte numa coisa tão feia. Aquela ideia que eu disse de fazer do castelo o Museu dos Coutinhos, é claro que é uma ideia como qualquer outra, porque até talvez seja preferível estabelecer lá o Museu dos Cavaleiros Andantes. Portugal foi um país de cavaleiros andantes. Não é só o Magriço, tivemos muitos outros. Olhem, foi famoso o grande João de Melo, vencia os desafios todos. Foram famosos os Malafaias. Foi famoso o Álvaro Vaz da Almada, o que morreu junto do Infante Dom Pedro em Alfarrobeira. Há dezenas de cavaleiros portugueses que se celebrizaram na Europa e hoje estão completamente esquecidos. Bom, eu às vezes penso, mas que raio de coisa é esta? E, como sabem, o mais famoso cavaleiro andante do mundo é o Dom Quixote de La Mancha. É o Dom Quixote que nunca existiu senão na cabeça do Cervantes. A gente tem tantos Dons Quixotes que foram verdade e estão tão esquecidos. Isto é uma bela ideia. Vamos instalar no Castelo de Penedono o Museu do Cavaleiro Andante Português. Eu acho que quem tem a obrigação de fazer isso é o próprio Estado, porque é o Estado quem tem que honrar a memória histórica de Portugal. Mas não tenho dúvida nenhuma de que aqui os habitantes do Penedono vão colaborar com toda a sua alma. Olhem, aqui no Penedono há muito mais que ver do que o castelo. Por exemplo, não pode deixar de ir à Matriz, ver aquele precioso altar-mor de talha barroca, que é dos melhores altares da Beira Alta. Ouvir aqui, eu agora estou-lhes a falar no pátio de uma casa a que chamam a Casa dos Coutinhos. Ela, dos Coutinhos era, mas parece que eram uns Coutinhos que nada tinham a ver com os tais Coutinhos condes de Marialva. De qualquer maneira, também este pátio tem que se diga. Isto era uma casa em ruínas, já só tinha paredes, uma vaga estrebaria, quando um ilustre filho do Penedono tem além um monumento a recordá-lo com toda a justiça, comprou as ruínas e ofereceu-as à Câmara, para a Câmara as restaurar. Bom, e hoje, isto que era um montão de muros a cair, é um lindo palácio que faz honra à vila. É um exemplo a seguir. Bom, mas há muito mais que ver. Vem agora aí a Páscoa. Estamos na véspera da Páscoa. Está tudo florido. Vir aqui, passar aqui esses 8 dias. Olhem, ir a estas terrinhas à volta. Penela, aquela Penela de rochedos tão bonitos. Paredes da Beira.
São João da Pesqueira, outro lugar encantador, Freixo do Numão, o Castelo do Numão, tão abandonado, Foscoa, Marialva, este canto, isto, como sabem, é a Beira Alta. Eu acho que é mais que a Beira Alta, é a Beira Altíssima, porque é o cimo da Beira Alta. Por isso, é uma terra mal lembrada dos portugueses. E podem crer que é uma pena. É dos rincões mais castiços, mais vigorosos, mais expressivos de toda a terra de Portugal. Se seguirem este conselho, aproveitem a Páscoa e venham a Penedono. Olhem, mesmo diante do castelo, há uma estalagem modelar, está aberta todo o ano. Venham a Penedono, verão que não se arrependem.